Boa noite a todos. Me chamo Luciano Vieira e tenho 57 anos. Esse acontecimento aconteceu comigo e meu pai há muito tempo atrás. Eu ainda era muito jovem. Tinha lá meus 17 para 18 anos. Apesar de grandes mudanças terem acontecido na região, boa parte do lugar continua da mesma forma. Grandes campos verdes a se perder de vista e uma densa mata fechada. Sou natural da cidade de Igaraçu, localizada no estado de Pernambuco. Prometo estar puxando na memória todos os detalhes desse acontecimento que aconteceu comigo e meu pai naquela maldita noite. Meu pai era dono de um pequeno sítio. Também não existia vizinhos que morassem próximo a nossas terras. Existia somente um casarão muito velho, que ficava para mais de 50 metros de distância de nossa casa. Desde que me conheço por gente, meu pai já dizia que aquele lugar foi abandonado há muito tempo atrás. Estávamos eu e meu pai trabalhando em uma roçada de milho que existia em nossas terras. Era um sábado, já próximo às 4 horas da tarde, quando meu pai notou uma movimentação estranha, próximo àquele velho casarão abandonado. Da onde estávamos, apesar da distância, era possível perceber que se tratava de 2 homens. Carregavam com eles ferramentas para executar a reforma da velha casa. Depois de uma boa prosa com aqueles homens, meu pai nos trouxe a notícia que os antigos proprietários, depois de muitos anos, voltariam a morar naquele lugar. Depois de uma semana ter se passado, eles chegaram. Era uma família pequena, composta por 2 homens, um de meia idade e outro já de idade avançada, 3 mulheres e uma senhora. Meu pai achou melhor não ir até lá, também para não estarem se incomodando, pois tinham muita coisa para pôr no lugar, com calma depois da chegada. Depois de alguns dias, outros vizinhos que tinham para diante daquele casarão começaram a se incomodar com a atitude daquela família, e não demorou muito para que todos que moravam na região começassem a achar aquela família muito estranha. Por muitas vezes essa família passava por frente à nossa casa. Também não nos cumprimentavam, sempre estavam cabisbaixos, e tínhamos a impressão que estavam com raiva de estar morando naquele lugar, ou então estavam com raiva de nós. Foi então que em uma noite, depois de minha família toda já estar descansando, eu ouvi barulho do que parecia ser passos na estradinha que passava por frente a nossas terras. Caminhei até a janela do meu quarto e quando olhei para fora, o que vi me deixou muito surpreso e um tanto assustado. O que andava pela rua já tarde da noite parecia ser uma pessoa, com um tipo de pano que encobria sua cabeça e seu rosto. Também carregava em uma de suas mãos uma vela. Pela forma que andava e por andar um tanto arqueada para a frente, eu tinha certeza que só poderia ser aquela senhora de idade bastante avançada, que naquele momento estava passando por frente à nossa casa. O mais estranho é que aquela senhora continuou o seu caminho e adentrou a mata, que existia um pouco mais à frente. Então corri até o quarto de meus pais e contei para meu pai o que tinha visto. Ele me perguntou em que direção ela tinha ido. Então eu respondi que eu tinha a visto indo até o final da estrada. E o mais estranho é que depois disso, ela continuou caminhando em uma área encoberta por matos e logo em seguida adentrou a mata e sumiu. Então meu pai achou que o melhor a se fazer naquele momento era que fôssemos atrás daquela velha senhora. Enquanto caminhávamos na direção em que aquela senhora foi, ele dizia que provavelmente aquela senhora poderia estar apresentando algum problema psicológico, pois ninguém em sã consciência entraria naquela mata àquele horário. E sem nenhuma arma, não foi necessário que caminhássemos muito por aquela mata.
Logo enxergamos aquela velha senhora, assentada perto de uma árvore. Como eu tinha falado, em uma de suas mãos ela segurava uma vela e pronunciava palavras estranhas. Parecia que estava invocando um demônio, ou estava conversando com o próprio. Meu pai achou melhor não ficarmos por ali. Então voltamos para nossa casa e ficamos acordados boa parte da noite que restava, esperando ver se aquela senhora passaria novamente por frente à nossa casa. E depois de quase 2 horas esperando, resolvimos dormir, pois o nosso dia seria cheio. No dia seguinte, eu e meu pai estávamos esticando alguns arames de cerca que dividia nossas terras. E para nossa surpresa, aquela senhora acabou vindo até nós. Tão logo se aproximou, nos deu bom dia. E também notamos que conforme aquela senhora mais nos espiculava, o seu tom de voz também se alterava. Então ela, antes de se despedir e seguir seu caminho, olhou para meu pai e falou: "Estas terras pertencem à minha família, há muitas gerações, incluindo essa que está à sua casa." Meu pai então a respondeu que aquelas terras que estávamos e a casa sempre foram dele, e também falou que tinha as escrituras que provavam o que ele dizia. Naquele momento, aquela senhora, mostrando que não tinha ficado nada satisfeita com a discussão, virou as costas para nós, e no momento em que caminhava em direção à casa que morava, ela falou que íamos se arrepender de morarmos naquelas terras. Meu pai então passou a acreditar que aquela senhora iria acabar fazendo intriga entre a nossa família e a família dela. Mas não foi nada disso que aconteceu. Passado alguns dias, e depois desse episódio ter ficado para trás, e nós também já termos esquecido, era uma noite de quinta-feira. O clima era muito frio, e naquela noite estávamos bastante cansados. Então resolvimos ir dormir mais cedo. Quando foi durante a madrugada, fomos todos acordados, com o barulho dos porcos gritando. Parecia que algo muito grande os atacava atrás da casa. Naquele momento eu pulei da cama e corri em direção à cozinha, para tentar ver o que poderia ser. Meu pai já estava em pé na cozinha, com a espingarda carregada. Minha mãe, que se encontrava completamente apavorada, devido à algazarra que era possível se ouvir ao lado de fora da casa, nos pedia para não sair para fora. Ele acreditava que poderia ser um ladrão. Então, no momento em que meu pai abriu a porta, ele não chegou nem a sair para fora. Ele ficou parado, olhando em direção ao terreno de nossa casa. E no momento em que eu o perguntei o que ele estava vendo, ele não me respondeu. Era fácil perceber que meu pai estava em choque, e foi no momento em que me aproximei de meu pai que acabei olhando na direção em que ele olhava. Então pude ver o que tinha deixado meu pai completamente sem alguma ação. Tinha o que parecia ser uma criatura do inferno, devorando os porcos. Era um grande lobo e estava em pé como uma pessoa. Aquele cão do inferno pegava os porcos com as suas garras e depois arrancava grandes pedaços e comia. Eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo. Naquele momento, eu vi meu pai dar passos lentos para trás. Sua mão estava em meu peito, e conforme ele andava, também me empurrava lentamente. Ele temia que aquela fera acabasse nos vendo e investindo seu ataque em nossa direção. Tão logo nos afastamos da porta, ele a fechou. Meu pai, depois disso, caminhava dentro da casa completamente nervoso. Ouvíamos nossos animais gritar, e não podíamos fazer nada para salvá-los. Então, não se aguentando a dor de ouvir a agonia dos animais, meu pai abriu a porta rapidamente e atirou na direção da criatura, que no mesmo momento correu em direção à mata e sumiu. Passamos o resto daquela noite acordados, atentos esperando que aquela criatura retornasse. Então, já pela manhã, vimos todo o estrago que aquele ser do inferno tinha feito em nossas terras.
Havia pedaços de porcos e muito sangue espalhados por todos os lados. Meu pai, naquele momento, sem saber o que fazer, se assentou no chão e parou por um momento. Ele passou boa parte da manhã do lado de fora da casa, andando de um lado para outro. E depois que entrou em casa, começou a conversar com a minha mãe. Logo depois do almoço ele saiu e quando retornou, voltou com um caminhão e acompanhado por alguns amigos. Esses homens moravam na área mais urbana. Nesse mesmo dia, nos mudamos daquela casa. Meu pai não arriscaria nossas vidas. Ele sabia que se aquela criatura investisse contra nossa família, não teríamos chance alguma. Então, quando estávamos colocando as últimas coisas no caminhão, vimos que de dentro da mata, algo ou alguém andava sorrateiramente por entre as árvores. E para o nosso espanto, era aquela velha maldita. Ela estava com um sorriso assustador em seus lábios. Aquela filha do coisa ruim saiu da mata, caminhou em nossa direção e com aquele sorriso perverso passou por nós e caminhou para sua casa. Nunca mais voltamos para aquele lugar. Meu pai até tentou vender aquelas terras, mas nunca conseguiu. Nos mudamos para Recife e este é o lugar que moro até hoje. Nunca mais tivemos notícias sobre aquela estranha senhora e também sobre aquela estranha criatura que devorou nossos porcos. Acredito que não seja mera coincidência. Eu tenho certeza que aquela senhora e a criatura sejam uma só coisa. Um porteiro do inferno, uma criatura da escuridão, um famigerado lobisomem. Escuto muitas pessoas falarem que já tiveram o desprazer de verem ou terem suas terras invadidas por essa criatura. E a maior dificuldade que vejo é de fazer outras pessoas acreditarem que esse ser realmente existe. Uma coisa eu digo: esse ser do inferno está entre nós. Não abusem, pois mais cedo ou mais tarde vocês podem ser surpreendidos por esse ser do inferno. Cordiais uivos a todos. Boa noite. Boa noite. Me chamo Cristiano. O que estarei contando a vocês, confesso que ficou escondido em meus pensamentos por muito tempo. O que vi e aconteceu comigo e também alguns amigos que estavam comigo naquela noite, não tínhamos a intenção de estar divulgando ou contando a ninguém, pois até mesmo para nós que tivermos o desprazer de nos depararmos com aquele ser que nos acompanhou por boa parte da mata, se torna um pouco difícil comentar com pessoas que geralmente estão ao nosso redor, pois parece mentira, história ou loucura. E depois de já estar acompanhando seu trabalho no canal NS Oculto, acho que não teria melhor forma de estar contando a todos pelo que passamos. Pois bem, tínhamos passado a semana toda nos programando para passar o final de semana em uma casa de campo que está localizada em uma represa, conhecida na cidade como Yacht Club. O lugar é muito bonito e bem cuidado. Para todos os lados que você olha, possui muitas árvores e muitos animais. Isso sem contar o enorme paredão de pedra que fica do outro lado da lagoa. Até onde sei, é uma área particular e só entra quem é associado. 2 de nossos amigos, além de serem associados daquele belo lugar, possuem casas que são usadas somente na temporada. Ao todo seria 5 famílias que estariam indo passar o final de semana nessas casas, que ficam uma ao lado da outra. Então, depois de tudo já estar arrumado nos carros e todos estarem eufóricos, tão logo pegamos a estrada, já era possível desfrutar das paisagens que se formavam. O trecho que teria que ser feito era rua de terra, muitas subidas e descidas,
matas fechadas e pequenos pontilhões, que passavam por cima de rios que possuíam a água tão limpa que refletia os carros que estávamos. Por todo o caminho que fizemos, todos ficavam muito encantados, com as belas fazendas que tinham por todo o caminho. Em determinada parte da estrada, depois de chegar na parte mais alta de todo o percurso, era possível olhar na direção que estaríamos indo e notar que bem ao longe era possível ver boa parte da represa e também algumas árvores que até os dias de hoje permanecem em pé com seus galhos secos para fora da água. Depois disso, não demorou muito para que chegássemos. E tão logo chegamos, começamos a nos dividir em duas casas. Eu e alguns outros amigos fomos explorar todo aquele lugar. Já era tardinha, e foi então que em um determinado ponto da mata que estávamos, que Xavier, um dos nossos amigos e também dono de uma das casas, notou que por entre a mata tinha um homem que nos observava e nos acompanhava. Xavier continuou olhando para a frente e falou para que eu não olhasse de imediato, que estávamos sendo observados. Então, no momento em que eu olhei de canto de rosto, notei que aquele homem estava bem sujo, descalço e sem camisa. Resolvimos parar por um momento, e Xavier olhou na direção em que aquele homem estava e o perguntou se estava tudo bem. Foi então que aquele homem ficou nos olhando por um pequeno espaço de tempo, e quando pensamos em caminhar em sua direção, saiu correndo para dentro da mata e não conseguimos mais vê-lo. Depois disso, decidimos voltar para as casas e ir até a portaria do lugar, comunicar o que tinha nos acontecido. Depois de ouvir tudo, no momento em que estávamos voltando, um dos seguranças do lugar nos acompanhou e, pelo caminho, nos contou que outras pessoas tinham reclamado já ter visto aquele homem na mata, sondando as pessoas, e que todas as vezes que foi visto, estava como o descrevimos, todo sujo, descalço e sem camisa, e somente com uma bermuda jeans. Então, quando estávamos chegando próximo às casas, o segurança nos advertiu e pediu para que durante as noites não entrássemos na mata. E quando perguntamos o motivo, aquele homem nos falou que fora o avistamento desse homem, também algumas pessoas relataram ter visto o que parecia ser um enorme cão de pelagem negra, andando por entre a mata e pela beira da represa, e também próximo ao local onde foi avistado aquele homem. Então o segurança retornou ao seu ponto, e nós entramos dentro da casa que todos estavam reunidos. Achamos melhor nem comentar todo o ocorrido, e depois de um ótimo jantar feito pelas nossas mulheres, como tínhamos levado material de pesca, e também podíamos ir de barco mais para o meio da represa, não víamos como poderia estar passando perigo. Era próximo às 10 horas da noite, quando eu, Xavier e meu irmão Vitor decidimos subir no barco e fomos para um lugar mais afastado e sobre o meio do rio. A pescaria estava boa e divertida. Quando nos demos por conta, a hora já tinha passado. Era próximo às 2 da manhã, quando resolvimos retornar. E para a nossa infelicidade, o motor do barco não funcionava. Então, como estávamos longe, resolvimos pegar os remos e remar até as margens da represa. Então, logo chegamos à beirada da barranca, prendemos o barco em uma árvore e começamos a fazer todo o caminho até a casa a pé. Andando pela mata levaria próximo a 1 hora, pois era noite, não se enxergava muita coisa e não conhecíamos o caminho. Nem nos demos por conta sobre o que o guarda tinha nos falado. Em determinada parte do caminho, chegamos a uma grande clareira, que tinha somente algumas árvores e uma densa cerração, que já tomava todo o local. Então resolvemos procurar alguns galhos secos para fazermos algumas tochas, pois o local e o caminho era muito escuro. Mas não demorou muito para que notássemos que um cheiro muito forte de carne podre estava empesteando todo o local. Acreditei que poderia ser algum animal que estivesse morto na mata, e o vento estava trazendo aquele odor para o lado que nós estávamos. Mas em determinado momento, meu irmão caminhou devagar até mim e colocou a mão em sua boca, fazendo sinal para que eu ficasse em silêncio. Então ele colocou a mão sobre meu ombro e me virou na direção em que ele tinha visto algo e estava nos observando. Fiquei tranquilo, pois acabei acreditando que poderia ser algum tipo de animal que estivesse coagido por entre a mata, e acabei dando as costas para o que estava abaixado por entre a mata.
Foi nesse momento que todos ouvimos que algo rosnava para nós. E quando voltamos nossa atenção para a mesma direção que se ouvia os rosnados, vimos que o que estava abaixado começou a se levantar bem devagar. O medo tomou conta de todos nós, inclusive de mim, pois naquele momento, o que estava ali, por entre a mata à nossa frente, era a mesma coisa que o segurança do local tinha nos falado ter sido avistado. O que estava à nossa espreita era um enorme cão de pelos ralos, que cobria somente suas costas. Sua cabeça era deformada, seus olhos eram amarelados, e seu corpo era seco, a ponto de conseguir ver os seus ossos saltados por entre a pele. Aquilo começou a caminhar por nossa volta. Sabíamos que tínhamos que fazer alguma coisa, ou aquela coisa poderia nos atacar, e o pior poderia vir a acontecer. Nos reunimos todos juntos. Meu irmão estava com um pedaço de madeira em sua mão, e tinha um pano enrolado sobre a ponta. Então acendimos aquele pano com a intenção de afugentar aquele ser, e também conseguimos ver o caminho. Então, no momento em que foi acesa a tocha, ficamos surpresos com o que vimos. Aquele ser se colocou sobre as patas traseiras e correu para a mata. Amigos, eu sei o que vi, e tenho plena convicção que aquilo não era nenhum tipo de cachorro ou animal que fosse comum daquela região. Naquele momento, eu tive certeza que o que estava à nossa espreita era um famigerado lobisomem. Ficamos todos próximos um do outro e continuamos o caminho. Era possível ouvir o som de galhos se quebrando ao nosso redor, e também aquele ser do inferno correndo pela mata. Tínhamos que sair logo daquela mata, pois a tocha não ficaria acesa por muito tempo, e se isso acontecesse, ficaríamos à mercê daquela fera. Foi então que em um determinado momento, a tocha que fizemos se apagou. A única luz que clareava por entre a mata era a luz da lua. Então começamos a correr, e conseguíamos ouvir o som que aquela fera emitia atrás de nós. Em determinado ponto daquele trecho, achamos que tínhamos conseguido deixar o lobisomem para trás. Mas foi então que fomos surpreendidos pela fera novamente, que estava à nossa espera no meio do caminho. Já não tínhamos mais para onde correr, estávamos todos cansados, e a única coisa que tínhamos em nossas mãos para nos defender era o galho que foi usado para fazer a tocha. O lobisomem estava parado, e era possível ouvir seus rosnados. Aquela fera se babava muito, e no momento em que caminhou em nossa direção, passei à frente do meu irmão. Falei para todos que no momento em que a fera atacasse, que todos corressem em direção à casa, que estava próximo a 100 metros de nós. Foi então que eu vi cachorros latindo, e vinham em nossa direção. Aquela fera desistiu de nos atacar, e correu para a mata. E não demorou muito para que muitos cachorros passassem correndo por nós e entrassem na mata, na mesma direção que a fera correu. Foi então que vimos luzes, que pareciam ser de lanternas vindo em nossa direção. Era o segurança do local, junto com alguns amigos. Estavam à nossa procura, pois pelo horário que saímos, ficaram preocupados devido à demora para retornarmos. Depois de estarmos todos em segurança, o homem que fazia a vigia nos perguntou o que havia acontecido. E depois de contarmos tudo, ninguém falou nada. Tudo ficou quieto. Então o segurança falou que tinha nos advertido, para que não saíssemos para a mata. Ninguém esperava que o barco não funcionava. Ninguém esperava que o barco não funcionasse. Claro que deveríamos ter ficado no barco e esperado. Mas depois de termos tomado a pior decisão, que foi ancorar o barco e fazer o caminho a pé, é que fomos nos lembrar de tudo que o segurança tinha nos falado. Logo no outro dia pela manhã, fomos buscar o barco, e depois de retornarmos, ouvimos novamente o segurança. Passamos o final de semana naquele lugar. Foi muito bom, mas ir em direção à mata, isso não fazíamos nem durante o dia. Depois disso, nem aquele homem que vimos e nem o lobisomem foram avistados novamente. E mais uma vez afirmo, esse relato não foi criado por mim. Foi vivido por mim, meu irmão e meus 2 amigos. Boa noite.